Scroizer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Percy Jackson. A série estreia no Disney Plus nessa quarta-feira, dia 20. Eu já tive a oportunidade de assistir, por isso esse vídeo aqui é um vídeo de primeiras impressões. Depois eu retorno aqui pra falar com spoilers, falar dos episódios também, se possível, né? Porque afinal estamos no final do ano. Mas pra gente discutir os detalhes dessa série. Então, obviamente, não é pra você não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação, pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. E teremos vídeos de Percy Jackson e aí você não perde nenhum. Bom, o que a gente vai assistir aqui em Percy Jackson? A gente acompanha, né, a história de Percy, que acaba descobrindo que os deuses e as criaturas mitológicas que ele sempre ouviu das histórias na infância, na real, são verdade e fazem parte da sua história. E depois de descobrir toda a verdade, descobrir que é filho de um deus, ele vai pra um acampamento de semideuses de meio sangue. E ao descobrir a sua origem, ele acaba sendo designado para uma missão de encontrar o Raio Mestre, até porque ele é o principal suspeito de ter roubado. E por isso ele encara essa aventura junto com seus amigos Annabeth e Groover. A série é baseada no livro de mesmo nome, escrito pelo Rick Riordan. O livro já tinha sofrido adaptação para os cinemas ali nos anos 2000, só que agora a série empolgou muito os fãs do livro, principalmente por causa do envolvimento do próprio Rick Riordan. E assim, gente, ao assistir, eu digo pra vocês que realmente dá uma satisfação. A gente percebe que tem um cuidado, né, muito grande de como eles trabalharam aqui na obra. Apesar de ter, sim, algumas pequenas mudanças, ainda assim é uma adaptação bem fiel aos livros. E eu gostei muito como eles fizeram a separação narrativa aqui dos episódios. No Disney Plus, eles vão lançar os 2 primeiros episódios, primeiro, né, agora no dia 20, e depois um episódio por semana. Então, até o final ali de janeiro, a gente tem Percy Jackson para assistir e acompanhar. Mas o que eu quero dizer é que eu gostei muito como foi a separação narrativa dos episódios, como se cada episódio ele tivesse uma temática fechada dentro dessa grande jornada aí do Percy, algo um pouco similar ao que a gente viu, por exemplo, em One Piece. Eu preciso dizer aqui que o primeiro episódio, ele foi perfeito. Inclusive, eu estive na pré-estreia que a Disney fez aqui em São Paulo e foi aberta para alguns fãs. Os fãs, eles estavam simplesmente histéricos, eles realmente gostaram do que foi reproduzido ali. Eu acho que realmente a gente tem uma potência aqui com essa série e dá pra ver que eles tiveram muitos cuidados, principalmente quanto à mitologia da série, como que é explicada. Eles trabalham bem algumas mitologias, principalmente quanto a artefatos que são explorados e mostrados aí pra gente em tela. Apesar de ter achado também, e aí eu me adentro um pouquinho mais no segundo episódio, que eu senti um pouquinho de falta deles explorarem mais um pouco os deuses, né? Porque a gente tem ali a separação das cabanas, dos acampamentos. Eu senti que faltou eles enfatizarem um pouquinho a importância de alguns deuses, como, por exemplo, o próprio pai do Percy. Por outro lado, né, eu acho que eles escolheram explorar de uma outra forma, como a relação do Percy com a água. Então a gente vê várias cenas dessa relação dele com a água, até mesmo na história antes dele, e como ele sempre esteve relacionado a esse mundo. Então eu acho que nesse aspecto eles exploram muito bem essa questão do Percy. E eu gosto também como eles exploram principalmente a relação que ele tem com os pais. Com os pais, né, essencialmente, porque aqui eles exploram um pouquinho a relação do padrasto inicialmente, o vínculo forte que ele tem com a mãe, mas a gente vê que tem uma rejeição muito forte desse lado do paterno para ele. Então eu gosto como eles acabam trazendo isso em vários âmbitos da história dele, e tem umas características do Percy que eles acabam falando mais no livro, que eles não trazem tanto aqui, que é mais com relação a problemas que ele tinha na escola. Os problemas, eles estão ali sim, só que eles não dão nomenclatura ao que o Percy tinha. Eles preferem trabalhar um outro aspecto do fato dele ser diferente pelo fato dele ser um semideus aí, né, dele ser meio sangue. E é legal porque essa parte também da escola, né, eles acabam trabalhando em vários aspectos aqui ao longo da série, né, sobre o bullying. Então eu acho que eles trabalham muito bem esses pilares, assim, dessa relação do Percy, tanto da família quanto da escola, e a adaptação que ele passa a ter ali no acampamento. A relação dele com o Luke também é legal, como é explorada, é gostosa
gostosinha de acompanhar, assim como da Annabeth. Da mesma forma que eu venho e falo aqui, eu senti que faltou explorar algumas questões ali, principalmente com relação aos deuses, eu acho que grande parte do que eles acabam explorando mais realmente e se aprofundando é na relação dos três personagens principais, que é o Groover, a Annabeth e o Percy. Como, por exemplo, trazer esse vínculo, né, do Percy com a Annabeth com relação à família. O Groover, ele vem mais como um alívio cômico aí do grupo, mas eu acho que é um personagem que ele pode ser mais explorado. Por outro lado, ele também é o apaziguador ali do grupo, né, por mais que a Annabeth e o Percy tenham seus vínculos similares, ainda assim eles também acabam discutindo mais entre eles, e é uma relação legal de acompanhar, né, o diferencial desses três. Tem algumas coisas do Groover especificamente que ficam um pouco mais nas entrelinhas, acho que num vídeo mais aberto a gente pode falar de forma mais aprofundada disso. A Annabeth, ela vem mais durona aqui, né, então eu gosto da construção da personalidade de cada um deles, e do Percy, que apesar de ter, né, toda essa relação do bullying e tal, ainda assim ele é muito reativo, e isso é muito importante para o personagem, principalmente em momentos de conflito, que ele precisa ter conflito. Ele não dá para trás, sabe? Ele não sofre calado, ele sempre tá respondendo ali de alguma forma. Então, eu acho que eles trabalham bem as características principais deles, a relação deles, e eu acho que aqui tá essencialmente o ouro do que a gente vai acompanhar dessa jornada aí em série agora. E devo dizer aqui, eu gostei muito dos atores, tá? Que foram escolhidos principais, e devo dizer que o ator do Percy, ele é um bom ator, ele te cativa realmente. Eles causam esse efeito fofinho e ao mesmo tempo de você comprar a jornada do herói, principalmente nessas obras que são focadas em jornadas de crianças. Assim como foi, por exemplo, Stranger Things. Aqui é muito bem explorado, principalmente esse vínculo e as dificuldades que eles têm ali nessa fase de pré-adolescência. E por fim, né, uma obra que fala bastante sobre aceitação, sobre se encontrar. Essa jornada do Percy é muito sobre ele se entender quem ele é, suas origens. Então eu acho que eles começam a explorar isso de maneira muito bem feita aí, e como isso aflige, né, o personagem. Agora, uma coisa que eu preciso dizer é que a produção, ela tá muito bem feita. A gente vê que teve um cuidado ali, apesar de ter alguns momentos que sim, que acaba pecando, principalmente quanto a efeitos visuais. Em cenas mais noturnas, eu acho que fica muito bem feito. Tem uma cena ali do Minotauro, pra quem leu sabe o que eu tô falando. Ela é uma cena que eu particularmente gostei bastante, e é uma cena bastante movimentada, lógico, pelo que tá acontecendo ali, mas por outro lado, em cenas que são mais claras, a gente tem uma percepção maior desses efeitos, então acaba ficando meio feinho. Tem uma personagem também que ela é explorada mesmo em um momento escuro ali, que acaba ficando um pouco mais gritante, mas aí, ao longo do que a gente for acompanhando da série, eu vou pontuando melhor essas questões pra vocês. Em resumo, eu acho que sim, os fãs podem ficar super felizes com o que foi feito aqui nessa adaptação. Tem muita coisa a ser explorada ainda, eu acho que é uma série que ela vai ser muito bem aceita. Ela é bem produzida, apesar de ter seus pesares aí, que eu pontuei, e eu acho que os três personagens, eles são muito bem desenvolvidos. Temos uma boa história, sinto falta de algumas questões, mas no que diz do principal, do grosso, né, da importância aí da história, ela é muito bem explorada. É uma série que tem minha atenção, eu tô curiosa de ver aí os próximos episódios, mas eu quero saber de vocês, quais que são as suas expectativas pra série? Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!